Olá, terceiro ano! Nós temos alunos por aí? Que bom! Então, bom dia! Vamos despertar para mais uma aulinha de português, né? Estamos chegando ao final de semana, hoje quinta-feira, né? Graças a Deus. Então, vamos despertar, vamos acordar, vamos deixar essa preguiça de lado e vamos nos dedicar aqui um pouquinho na nossa aulinha de português, tá bom? Então, vamos lá, preparando o material para a gente começar a nossa aulinha, tá certo? Bom, então, antes da gente começar ainda, né, a nossa aula de hoje, eu quero fazer um pedido, né, que ainda não mandou o gabarito. Lembrem sempre de colocar a data até hoje, né? Então, lembrem, né, de colocar o nome na folha, mesmo que o gabarito esteja no caderno, porque quando a gente vai ver, né, a gente for pegar, a gente vai pegar lá nos arquivos. Se vocês colocarem o nome fora da folha, quando eu for procurar nos arquivos no meu celular, vai ficar difícil para a gente estar identificando quem é o aluno, tá bom? Então, não esqueçam de colocar o nomezinho do aluno na folha, tá? Bom, então vamos começar a nossa aula. Bom, então agora pegue o livrinho de vocês, abram na página 103, né? Então vamos, na aula passada, vamos relembrar um pouquinho, nós falamos sobre o quê? O gênero textual, a receita, não é isso? Bom, então, agora a gente vai responder, né, a interpretaçãozinha de texto referente a esse gênero, né, a receita, tá? Nós falamos sobre algumas características, né, e vocês já entenderam que cada gênero textual tem uma característica diferente, tá? Um formato diferente. Então, aqui na primeira questão, diz o seguinte, responda. Letra A. Quantas partes tem o texto da receita? Tem 2 partes. Quais são elas? Ingredientes e o modo de preparo, não é isso? Bom, que é uma das características desse gênero textual, tá? Vamos lá, letra B. O que diz na letra B? Para que serve cada uma dessas partes? Bom, a parte ingredientes serve para indicar o que se usa na receita. A parte modo de preparo serve para indicar como se prepara a iguaria, ou seja, como se prepara a receita, tá certo? Bom, então aí um tempinho para que vocês possam conferir com atenção, tá certo? Ok? Bom, então agora vamos lá para a nossa segunda questão. Na segunda diz o seguinte, observe o modo, né, como as quantidades são indicadas na parte ingredientes. Então, aí nós temos, olha só, letra A. Por que não há indicação na quantidade de folhas de coentro e de folhas de hortelã? Então, vamos pensar por que é, né? Bom, então, olha só aí, né? A imagem, né? Então, pense aí, por que é? Bom, podem ser colocadas, né? No caso, né? Podem ser colocadas de acordo com o gosto do cozinheiro, pois não são ingredientes essenciais à receita. Eles dão um sabor a mais, tá bom? Então, coloque isso daí na resposta, tá? Pronto, vamos lá, letra B. Letra B, nós temos assim a pergunta. Nessa parte da receita, aparece a expressão sal a gosto. O que ela significa? Bom, é parecido com a letra A, tá? Bom,
É o cozinheiro, no caso, né, quem decide o quanto de sal colocar e que isso, né, dependerá do paladar dele, né? Então, por isso que diz que é a gosto, porque vai depender do gosto de cada um, tá certo? Quem gosta com mais sal, quem gosta com menos sal, isso vai depender, tá certo? Ok? Bom, vamos lá, letra C. Letra C temos assim. A quantidade de água indicada para essa receita também não é indicada em litros. Por quê? Bom, porque a água é colocada em quantidade suficiente para cobrir as piranhas na panela. Isso dependerá do tamanho da panela, certo? Então, isso são coisas bem que a gente já ouve falar bastante, né? Bom, então agora vamos lá para a outra página, página 104, tá? Então, vamos lá. Mais um tempinho para que vocês consigam responder. Pronto, então vamos mudar lá para a página 104. Bom, então na terceira questão diz o seguinte, né? O que significa a palavra opcional que aparece junto ao ingrediente pimenta malagueta? Bom, então aí ele diz o seguinte: significa que o cozinheiro pode usar ou não a pimenta. Por isso que diz, é opcional, ou seja, para quem gosta, quem não gosta não vai usar, né? Vai da opção de cada um, do desejo, da vontade, tá? Quarta questão, o que é que nós temos aí? Na parte modo de preparo, há uma orientação sobre como o peixe deve ser cortado. Assinale a orientação que explica melhor como isso deve ser feito. Olha só, nós temos duas opções para marcar, tá? Então, na primeira, retirar as escamas do peixe e cortá-los em pedaços? Não é isso. Segunda, retirar as escamas do peixe e cortá-los em pedaços grandes? Bom, é exatamente isso, né? Qual foi a recomendação que tá lá no texto, né? Então, segunda opção. Quinta questão. O que que nós temos aí na quinta? Letra A. No primeiro parágrafo da parte modo de preparo, há uma indicação do momento em que se devem colocar as piranhas na panela. Que momento é esse? Olha só, quando o óleo estiver quente. A B. Ainda nesse parágrafo, que expressão indica a aproximação a ser feita? A expressão em seguida, tá certo? Bom, bora lá, sexta questão. O que é que nós temos aí na sexta questão? Releia este trecho. Então, vamos refazer a leitura, que diz o seguinte: bater no liquidificador a carne e o caldo até ficar tudo bem cremoso. Então, primeiro aí, que adjetivo explica como deve ficar o caldo batido? Bom, crianças, vamos lembrar que adjetivos são o quê? São qualidades que nós damos ao substantivo, tá bom? Que a gente já estudou. Então, aí no caso, qual é a qualidade? Qual é o adjetivo? Cremoso, certo? Então, é cremoso. Sétima questão. Copie a palavra que explica como as piranhas, as espinhas da piranha devem ser retiradas. Bom, né? Como elas devem ser? Devem ser retiradas cuidadosamente, né? Para que não aconteça nenhum tipo de acidente, tá certo? A oitava questão. As palavras e expressões que indicam o momento em que uma, né,
A ação deve ser realizada, por exemplo, primeiramente e a seguir, são importantes em uma receita. Tá perguntando, né? São importantes em uma receita? Por quê? Sim, são importantes. São importantes porque elas organizam as ações de quem está preparando a receita. Então, ele precisa saber o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem a seguir, né? Certo? Com o que finaliza. É como eu falei na aula passada, né? Todo texto deve ter o quê? O início, o meio e o fim, tá bom? Então, vale para qualquer gênero textual, tá certo? Bom, vamos lá para a página 105, a 9ª questão. O que diz lá na 9ª questão? Porque as palavras e expressões, como cuidadosamente e bem quentes, são importantes em uma receita? Bom, porque elas mostram o modo como algo deve ser feito ou deve estar. Tá certo? Bom, 10ª questão, para a gente finalizar, né? Bom, temos aí então. Releia esse trecho da receita e observe as partes destacadas. Olha só. Retirar as escamas do peixe e cortá-lo em pedaços grandes. Bom, gente, quando a gente fala parte destacada, é uma parte que está diferente das outras. Aqui no caso está a palavra peixe e o ló, não é isso? Bom, então é a parte que está destacada, é o que está em negrito. No caso, que está de cor mais escura. Letra A. De que peixe a receita está tratando? Bom, está tratando da piranha. Tá certo? Bom, a letra B, no caso, né? A letra B diz o seguinte: a palavra ló, nesse trecho, está se referindo a que outra palavra? Bom, está se referindo à palavra peixe, certo? Que está sendo retomada, né? É uma palavra masculina, por isso não poderia estar se referindo a uma palavra, né? No caso, a palavra piranha, que é feminina. Então, é a palavra peixe, tá certo? Ok? Bom, então ainda, né, nós ainda vamos continuar com essa página, né? Só que dessa vez, agora a gente vai ver, nós vamos falar sobre, né, uma pequena leiturinha, nós vamos fazer antes sobre a pamonha, que a gente ouve falar bastante na culinária brasileira. Então, temos assim, para ler, ainda continuando na página 105, tá? Então, temos assim: além da comida regional, a culinária brasileira também se destaca, né, nos pratos e iguaria das festas típicas. Leia a receita de uma comida típica das festas juninas. Né? Quem lembra da pamonha, né? Nós falamos muito na festa junina, né, em julho. Então, vamos acompanhar a leitura, tá? Então, temos assim. Nessa unidade, a gente vai trabalhar muito leitura, muito essa questão da receita, tá bom? Então, aí, comida de origem indígena, a pamonha apresenta uma diversidade de temperos e sabores de região para região, né? No caso, no Nordeste, por exemplo, ela é doce, ganha leite de coco e pode ser servida como sobremesa e não como prato principal. Então, aí nós temos aí a imagem, né? Pamonhas enroladas em folha de milho, entre espigas de milho. Bom, então aqui a gente conhece, né? Também a gente costuma fazer de sal, né? Encontrar na nossa cidade de sal, tanto de sal como de doce.
E muitas pessoas também gostam, né, de tomar o café da manhã como com a pamonha, né? E outros já gostam como lanche e não como um prato principal, né? Então, vamos mudar lá para a página 106. Bom, então, continuando aqui a leitura, né, nessa página, nós temos o seguinte, diz o quê? Em Minas Gerais, da mesma forma que em São Paulo, a pamonha também ganha açúcar, né? Com uma diferença, a massa é coada para separar as partes grossas do milho. Então, aí nós temos ingredientes: 6 espigas de milho verde, meia xícara de chá de leite de coco, banha. Banha, gente, é um ingrediente até engraçado, porque é a gordura, tá certo? No caso aqui pode ser a gordura de porco, né? Normalmente aqui nós no Nordeste chama de banha a gordura de porco. Açúcar, se for pamonha doce, se for sal, pamonha salgada. Reservar boas palhas de milho para fazer os saquinhos das pamonhas e também para amarrá-las. Modo de preparo: descasque e rale as espigas de milho, raspando os sabugos com uma colher. Acrescente o leite, a banha quente em quantidade suficiente para uma massa consistente e tempere com açúcar ou com sal. Coloque a massa em cada saquinho feito com a palha. Amarre-os e os leve-os para cozinhar em um caldeirão com água fervente. Cubra os sabugos para que as pamonhas afundem na água, proporcionando cozimento homogêneo. Observação: na pamonha salgada, podem-se acrescentar a cada uma pedaços de queijo fresco. Bom, são ideias, né? Então, esse texto foi retirado, né, do Ministério da Cultura, tá certo? Está a indicação, qual foi o dia de acesso, o ano e qual é o site, tá? Bom, logo abaixo nós temos ainda uma outra interpretaçãozinha, que vai da página 106, né, até a página 107, tá? Finalizando na página 108, até a 7ª questão, tá bom? Bom, então nós vamos ficar com essa leiturinha, tá? Preste bastante atenção, tá bom? Então, vamos revisar fazendo uma leitura em casa, uma leitura com atenção, que a gente vai estar trabalhando bastante interpretação de texto, tá? Tá certo? Então, vamos finalizar nossa aulinha por aqui. Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês, tá? Bom, então, até a nossa próxima aulinha. Tchau, meus amores.